nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 15. Estaremos iniciando o capítulo de número 15 essa noite, pela misericórdia do Senhor. Amém? Tema: paciência e consolação. Romanos 15, tema: paciência e consolação. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor que nos amou, estamos aqui nessa noite, Senhor, em mais um culto abençoado na Tua presença, porque o Senhor está, aleluia, em nós e entre nós, para que possamos em uma só voz glorificar e exaltar a Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, que os irmãos vivam em união. Como é bom, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estarmos reunidos, aleluia, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar aquele que nos salvou, aleluia, e que nos amou de maneira incondicional. Nós somos alvos do Teu amor, apesar de não vermos nenhuma ou nada em nós que seja digno de ser amados por Ti. Mas o Senhor nos amou, aleluia, foi da Tua vontade, aleluia, foi do Teu propósito, aleluia, amar-nos antes da fundação do mundo, antes que tivéssemos feito bem ou mal, aleluia, para que a Tua graça fosse exaltada, aleluia, no nosso meio, para que possamos glorificar a Ti por aquilo que Tu és e fez, e não por aquilo ou algo que há em nós que possa ser digno de louvor. Estamos aqui, Senhor, para glorificar ao Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, que tem controle sobre a história da humanidade e sobre a história de cada indivíduo desse mundo e sobre nós aqui nessa noite. Somos a Tua igreja, a menina dos Teus olhos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido e guardado em todas as circunstâncias, porque o Senhor nos dá, aleluia, paciência e consolação. Ó Pai, não importa qual seja a circunstância em que o Senhor, aleluia, nos coloque, o Senhor sempre terá paz e consolação para nós. E uma vez cheios da paciência que vem de Deus e das consolações do Senhor, aleluia, podemos consolar aqueles que estão à nossa volta. Isso é a igreja, Pai, aleluia. Isso é a comunidade cristã, um amando ao outro, um levando as cargas dos outros, aleluia, acolhendo uns aos outros, porque o Senhor nos capacita para isso, o Senhor, aleluia, nos dá experiência para isso. Ó Pai querido, Pai amado, que essas verdades possam estar em nossos corações e que nós não venhamos nunca nos esquecer, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, porque tudo que o Senhor fez por nós, nós podemos, aleluia, na medida em que o Senhor nos capacita, fazer para com o nosso irmão na fé. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, nessa noite. E não tire nunca do nosso coração, que nós possamos guardar os Teus mandamentos no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti, mas que possamos sim,
ser filhos obedientes, obedecendo a Ti em todos os Seus mandamentos. Pai, no nome santo do Senhor, enche-nos do Teu Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, irmão Leonardo. O capítulo 15 continua com o mesmo assunto que foi tratado nos capítulos 13 e 14, principalmente no 14. Quando em seu contexto, amém? Ou melhor, no contexto em que ele, Paulo, escreveu a carta, trata do relacionamento dentro da igreja entre cristãos judeus e cristãos gentios. Tanto judeus como gentios eram eleitos. Paulo trata desse sentido. Todos são eleitos, salvos. Mas os judeus, ainda pela fraqueza, usavam de costumes que agora no evangelho se tornaram desnecessários, como a comida e a bebida, o guardar de dias e de festas. Amém? Em Cristo essas coisas foram abolidas. Amém? Mas os judeus eleitos pela fé, por graça, salvos por graça mediante a fé, ainda usavam desses costumes como se isso fizessem deles pessoas mais santas, amém? Do que os gentios, amém? Então Paulo considerava isso uma fraqueza, amém? Porque não é isso que vai fazer diferença. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo, felicidade, amém? Paz, justiça, isso é o reino de Deus, amém? E não comida e bebida. Mas Paulo, em relação a estas coisas e outras, usa o exemplo de Cristo para exigir da igreja certas coisas, amém? Então, em relação a essas coisas menores, Paulo aqui não está falando de pecado, é bom a gente sempre lembrar e reforçar, nem de iniquidades ou apostasia. Paulo está falando de coisas menores, que não são pecado, mas que a pessoa religiosamente dá importância. A pessoa fraca dá importância para uma coisa que não tem importância nenhuma. Então Paulo exige daqueles que são fortes e de toda a comunidade, de toda a igreja, amém, que ela faça certas coisas como Cristo fez por ela. Amém? Ou seja, se Cristo nosso Senhor fez e agiu de tal forma, faça você mesmo a mesma coisa. Se Cristo agiu dessa maneira em relação a nós, a cada um da igreja, Jesus fez, acolheu a cada um, então nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez como nosso exemplo. Basta ver alguns versículos desse texto que nós lemos hoje. Veja só, versículo de número 5 e versículo de número 6. Vamos ler. Diz assim, ó: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo quem? Segundo Cristo. Amém? Então, Cristo tinha esse sentimento pelo seu povo. Tenha também. Amém? Versículo 6. Para que concordemente a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso quê? Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um Deus e um Pai, amém? Como homem, amém? Nós também temos um Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo nosso, aleluia. O verso de número 3 diz bem assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, se Cristo não se agradou a si mesmo, nós também não vamos nos agradar a nós mesmos. Amém? E o verso de número 7, que é o último verso do estudo de hoje, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Ou seja, se Cristo nos acolheu, nós devemos acolher uns aos outros. Ora, irmãos, ou seja, viva como Cristo viveu. Amém? E estarás a glorificar a Deus Pai. Como é que eu posso glorificar a Deus Pai? Amém? Como eu posso glorificar ao Deus triuno? Só falando glória a Deus em todo lugar? Não. Vivendo como Cristo viveu. Ele é o nosso exemplo. Ele é o que nós devemos seguir. Ele é o caminho que nos guia. Amém? Então nós devemos olhar para Cristo e nos esforçarmos em fazer aquilo que Ele fez por nós, para com o nosso próximo.
Então, glorificar a Deus é fazer o que Cristo fez por nós para com o nosso irmão na fé. Isso é glorificar a Deus, amém? E não só ficar falando glória, 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 mas é realmente fazer o que Cristo fez por nós para com o nosso próximo. Então, irmãos, a base para eu acolher e suportar com amor os irmãos mais fracos não é apenas uma informação teológica, amém? Temos que tomar cuidado, né, irmão Leonardo? Tem muita gente aí que não quer a teologia, é porque não entende o que é teologia, amém? Mas verdadeiramente, acolher, suportar, não é uma informação apenas teológica que Paulo está dando para nós aqui, mas sim o conhecer o fim de toda a teologia, amém? De toda a revelação. Então, Paulo aqui não está dando uma informação teológica, olha, suporte seu irmão, amém? Não, você tem que verdadeiramente conhecer o fim dessa informação, desse estudo que nós fazemos da Escritura Sagrada, amém? Porque esse fim, amém, que vai me levar a toda a revelação completa, amém? Que nos leva a uma união dentro da comunidade, é o fim da teologia, amém? Eu tenho uma informação, mas é o fim dela que vai me levar a uma união dentro da comunidade cristã. E uma vez acolhendo, recebendo uns aos outros, como Cristo fez, haverá verdadeira adoração e glorificação a Deus. Então vou repetir: suportar os mais fracos na fé, aleluia, não é apenas uma informação teológica, mas sim o conhecer o fim da teologia, de toda a revelação, que nos leva a uma união dentro da comunidade cristã, e uma vez acolhendo, recebendo, suportando as cargas uns dos outros, como Cristo fez, haverá verdadeira adoração e glorificação, como estão nos versículos 5 e 4, podemos ler de novo, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai levar, é essa unidade dentro da comunidade que vai fazer com que a igreja adore e glorifique a Deus verdadeiramente. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a igreja não pode ter uma única voz se não tiver um único coração. É isso que Paulo está falando. A igreja não vai conseguir ter uma única voz se não tiver todos um único coração, um único propósito. Amém? Um único pensamento, uma única vontade. O salmista diz o quê? Texto famoso que é muito dito por aí, não é? Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é isso? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Preste atenção, irmãos. É fácil, é muito fácil, mas também é falso ser cristão apenas em casa. Vou repetir. É muito fácil mesmo, mas também é falso, muito falso, ser cristão apenas em casa. Deus não deseja isso para nós. Não é assim que Deus quer que seu povo viva. Sempre lembrando, irmãos, que há pessoas que não têm aonde congregar, não tem uma igreja realmente, e a gente aqui conhece irmãos que estão na Bahia, que estão em locais que não tem uma igreja bíblica, é só igreja de reteté, é só igreja falsa, né? Como os irmãos gostam de falar aí. Não tem estudo, não tem teologia, ninguém sabe nada de Deus, é só engano e heresia. A gente sabe de tudo isso, das dificuldades. Mas se uma pessoa tem condições de ir a uma igreja, mesmo que a igreja tenha dificuldades, porque não há igreja perfeita, mas se for uma igreja que prega a palavra de Deus, que busca pela sã doutrina,
Amém? E essa pessoa deliberadamente não vai, ela está em pecado, ela é falsa. Ela é um cristão fake, né? Como diriam nos dias de hoje. É muito fácil ser cristão em casa, mas também é muito falso. Deus nos chama, irmãos, ao desafio e nos molda a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, na comunhão da igreja. Vou repetir. Deus nos chama ao desafio de viver unido com os nossos irmãos. Isso é bom e agradável para quem? Para Deus. Amém? É bom e agradável que vivam unidos, irmãos. Agradável para quem? Para Deus, porque Ele nos chama a esse desafio de viver unido. Amém? Dentro da comunidade cristã. E é na comunidade cristã que Deus molda a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É na igreja local, onde apesar das diferenças, vamos adorar a Deus com uma única voz e o mesmo coração. Apesar dessas pequenas diferenças que podemos encontrar, amém? Que não fazem diferença nenhuma, amém? Vou dar um pequeno exemplo. Talvez a pessoa ainda coma peixe na sexta-feira. Fica meio assim, né? Eu vou comer um peixinho para ser mais santo. Você explica para o irmão, mas o irmão continua tendo esse costume. Amém, irmãos? Vamos adorar a Deus. Essas pequenas diferenças, que não são pecado em si, mas com uma única voz e um mesmo coração vamos adorar o Senhor. Preste atenção, irmãos. A intenção de Paulo não é desconstruir o modo de vida dos cristãos judeus da época dele. Não é isso. Apenas mostrando que eles e que aquelas práticas rudes ou rudimentares, rudimentos mortos da lei cerimonial estavam abolidos em Cristo. Paulo, a intenção de Paulo não é falar assim, vocês estão errados, é assim, é assim, é assim. Não. A intenção de Paulo não é desconstruir essas coisas. Amém? É claro que Paulo ensinava essas coisas, mostrava aos irmãos mais fracos que isso não tinha importância, mas não era a intenção de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não é desconstruir esse tipo de coisa. Antes, Paulo visava um propósito maior, mais do que desconstruir o modo que eles imaginavam, que ela tem que continuar comendo certas comidas, guardando certos dias de festa. Mais do que isso, Paulo está visando algo muito maior. Ele está visando o quê? A unidade da igreja. Ou seja, essas coisas menores não podem dividir a igreja. Paulo tinha essa preocupação. Amém? Ele está visando o que é mais importante, que a igreja esteja unida. E é essa unidade, essa unidade não estava no fato apenas de ter uma visão teológica correta. Lembrando, nós estamos falando de heresia nem de pecados. Paulo, ele mesmo fala no texto, nós que somos fortes, então ele se incluía. Ele tinha uma visão correta desse tipo de coisa, de comida, de bebida. Mas a questão aqui não é apenas ter uma visão teológica correta, que é muito boa. Paulo também não está dizendo que ter a visão correta não é boa. É bom. Mas se essa visão teológica correta acerca dessas coisas menores não me levar à comunhão, é como alguém com sede que chega a um poço e não tem como tirar água dele. Então a teologia, o ensino da palavra, me levou até o poço. Mas como que eu vou tirar a água do poço se eu não tenho nada para tirar? Então a teologia, o ensino de Deus, me levou a ter uma compreensão mais clara dessas coisas menores, mas se eu não consigo ter comunhão com meu irmão, é como eu cheguei no poço, mas a água está lá, eu estou vendo a água, mas eu não tenho como pegar a água do poço para mim. Ou seja, a teologia me levou até o poço, mas não cumpriu o propósito de matar a minha sede, a sede de toda a comunidade.
E aí, irmão Leonardo, você vai entender o que é teologia. Se é que ainda não entendeu, e eu também vou aprender com o irmão. Está entendendo? A teologia me levou até o poço, mas não cumpriu o propósito de matar a minha sede, a sede de toda a comunidade. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Versículo de número 1. 1 Coríntios 8, versículo de número 1. Diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, do conhecimento, da verdade que vem da parte de Deus, que nós estamos chamando aqui de teologia, amém? Essa verdade, todos nós somos senhores do saber. Aí Paulo fala, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Saber, apenas o saber, não, eu só sei, vai te levar à soberba, não à comunhão. Mas o amor edifica. Ou seja, não adianta provar para alguém que comer carne não tem mal nenhum. Não, eu só como legumes. Aí você vai teologicamente, porque você tem esse conhecimento, essa boa teologia, e mostra para ela que não tem mal nenhum. Não é somente isso. Eu devo amar. Eu devo amar o irmão que, mesmo sabendo disso, ele é fraco, ele tem dificuldade. Eu ensino ele, mas ele tem dificuldade. Mesmo sabendo disso, se mantém na fraqueza. E como eu faço isso? Evitando de comer carne na frente dele. Então eu tenho uma boa teologia, eu ensino ele, mas ele continua na fraqueza. Então o que eu devo fazer? Renegá-lo? Abandoná-lo? Mas ele crê em Cristo, ele vem à igreja. Não, eu devo o quê? Acolhê-lo. E quando for comer na frente dele, por amor a ele, por acolher a ele, eu não vou comer carne na frente dele. Aí sim, a teologia cumpriu o seu papel. Aleluia. O propósito do ensino da teologia é nos levar a amar uns aos outros dentro da igreja. O propósito de pregar a palavra de Deus, irmãos, é por isso que igrejas que não querem ensinar a Bíblia são as igrejas mais soberbas que existem. Eu grito mais que você, eu rodopio mais que você, eu sou mais santo que você. Aonde? A Bíblia ensina isso. Aquele que quer liderar, seja o primeiro a servir. É isso que a Escritura ensina. Não existe isso dentro da igreja. Não existe melhor nem pior. Amém? Mas mesmo a igreja que se dedica à teologia, mas as pessoas não querem acolher o seu irmão fraco, também vão estar mortas na soberba, no engano. Propósito, vou repetir, propósito do ensino bíblico, da teologia, nos levar a amar uns aos outros dentro da igreja. Em outras palavras, a igreja não é uma escola apenas, amém? Igreja não é apenas uma escola. Verdadeiramente, irmão, temos que tomar cuidado aqui, amém? Porque parece que é uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, né? A palavra de Deus fala. Porque não devemos ir para extremo nenhum, mas ficar firme no caminho. A igreja verdadeiramente é coluna e baluarte da verdade. Amém? A Bíblia é sagrada. E toda a igreja verdadeira irá ensinar os membros nas coisas concernentes à fé verdadeira. Não existe igreja séria que não ensine a palavra de Deus. A igreja não é escola, mas a igreja também não se nega a ensinar a palavra. Ela prega o evangelho, ela instrui em todas as coisas concernentes à fé verdadeira. Porque uma igreja, irmãos, que não ensina a palavra é uma igreja ignorante. E na ignorância não há verdadeira adoração a Deus.
Boa parte das igrejas brasileiras que se dizem igrejas não adoram a Deus, porque não pregam a palavra de Deus, ou quando pregam a distorcem completamente. Então dizem que estão adorando, adoração extravagante, pinta a igreja de preto, e põe isso e põe aquilo, mas não estão adorando qualquer outra coisa, menos Deus, porque não ensinam a palavra, não se esmeram em conhecer os atributos de Deus, o seu poder, o seu nome, os seus feitos. Então isso não é adoração, isso não leva ninguém a adorar a Deus. Mas essa verdade dentro da igreja, amém? Me leva à união entre os irmãos, me leva a amar a Ele. Se essa verdade, então veja só, eu não consigo adorar a Deus e conhecer a Deus sem a palavra, sem conhecer a Deus. Mas se eu conheço a Deus, eu serei levado a amar o meu irmão. Se isso não está acontecendo, eu tenho muito conhecimento de Deus, mas isso não me leva a amar, eu cheguei no poço, mas não estou pegando a água. Amém? Estou somente soberbo. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado. Ah não, a igreja não precisa da palavra, é só amar uns aos outros. Eu não consigo amar se eu não tiver conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento deve me levar a amar o meu próximo. Veja o versículo de número 1, volte lá no texto principal. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 1, diz bem assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, irmãos, é um mandamento que está sendo dado aqui. Preste bem atenção. Paulo está exigindo de nós que nós venhamos ao quê? A suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Que coisa interessante, não é, irmãos? Principalmente em tempos de guerra, né, que nós estamos vivendo, né? Como a igreja de Cristo é diferente do mundo, não é? Totalmente diferente. No mundo, quem é forte faz o que com os fracos? Esmaga. Eu sou forte, eu esmago. Isso seja na área militar, seja na política, seja dentro de uma empresa ou até dentro da família. Aquele que tem mais influência esmaga aquele que é tímido, aquele que é mais fraco. Esse é o modus operandi dos filhos da ira. Eu sou forte, então eu esmago aquele que é mais fraco. Eu esmago ele no argumento, eu esmago ele de qualquer forma, mas eu esmago. Amém? Na força física, a igreja de Cristo não. Em uma igreja bíblica, os fortes suportam os fracos. Numa igreja mundana, que o mundo já adentrou dentro dela, o modus operandi é o mesmo. Eu esmago o mais fraco. Numa igreja bíblica, entre irmãos na fé verdadeira, os fortes suportam os fracos. Ou seja, se eu sou ou tenho algo, conheço algo, amém? Eu não devo usar desse conhecimento que eu tenho para menosprezar o que não tenho. Antes eu devo acolher. Porque se eu menosprezo é como se eu estivesse o quê? Esmagando ele. Amém? Eu não devo fazer isso. Há uma passagem em Ezequiel interessantíssima, eu não vou abrir, mas se os irmãos um dia lerem o livro de Ezequiel, e acho que a maioria já leu, Ezequiel faz essa denúncia contra as ovelhas de Israel. Havia ovelhas fortes e ovelhas fracas. E as ovelhas fortes iam beber água da palavra. E davam de ombro nas fracas, iam, bebiam a água, pisavam com seus pés a água, lá amassava tudo, deixava tudo sujo. Eles bebiam água cristalina, mas pisavam com seus pés a água ficava toda lamacenta, e aí as fracas vinham beber a água cheia de lama. E o profeta ali, Ezequiel, está exortando: vocês estão errados. Vocês devem caminhar juntos, fortes e fracas, e não as fortes botarem as fracas de lado. O texto diz bem assim: não devemos nos agradar a nós mesmos. Ora, isso é a referência
do começo do capítulo de número 12. Se eu não estou me agradando a mim mesmo, significa o quê? Que eu não estou preocupado comigo, logo eu estou sendo o quê? Um sacrifício vivo. Porque não é isso que diz o capítulo de número 12? No versículo de número 1, é isso. Rogo-vos, pois, irmãos, 12:1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu tento me agradar, eu não estou servindo de sacrifício vivo a Deus. Mas quando eu não quero me agradar, eu não me agrado a mim mesmo, eu estou me despojando, ou seja, eu estou sendo um sacrifício vivo para Deus. Aleluia, esse é o princípio. Tudo que eu vou fazer é por aquilo que Deus fez por mim. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Se Ele teve misericórdia de mim, por que eu vou me agradar a mim mesmo e não vou suportar acolher o meu irmão mais fraco? Ao contrário, eu vou suportá-lo, eu vou acolhê-lo, logo eu sou um sacrifício vivo a Deus. O verso de número 2 diz bem assim, 15:2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Presta atenção. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, se vocês se lembram, é o que nós pregamos no domingo. Um verdadeiro cristão, ou a verdadeira liberdade cristã, porque no domingo nós pregamos sobre Romanos, né? Amém? Cristã, está na minha preocupação com o meu próximo, não comigo mesmo. Amém? Então, o cristão, a verdadeira liberdade cristã é me preocupar, eu vou fazer algo pensando no meu próximo e não na minha satisfação. Amém? Pensando no meu irmão na fé. Ou seja, o que eu faço, o que eu falo, está ajudando a edificar o meu irmão na fé? Isso que é o meu pensamento. Eu vou fazer algo. Isso realmente está ajudando o meu irmão na fé, na edificação dele? Eu vou falar algo. Isso está ajudando? Amém? Esse deveria ser o pensamento de todo cristão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, parece ser bobo. Acaba o culto e a gente começa a falar de futebol. Isso está edificando alguém? Agora acaba o culto e nós estamos ali, ouvimos a pregação, começamos a falar da pregação que foi pregada entre os irmãos. Aí sim eu estou edificando. Amém? Está entendendo? Só um exemplo bobo, poderia falar de filmes ou de qualquer outra coisa. Isso não tem edificação nenhuma. Então, o que eu falo, o que eu faço, está edificando o meu próximo, está edificando o meu irmão na fé? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer, sempre. O que eu estou fazendo serve para edificar o meu próximo? Serve para edificar o meu irmão na fé? Agora, veja que o texto é interessante, porque ele fala assim, porque também é o 2, né? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Por que Paulo fala assim, no que é bom para edificação? Porque a palavra agradar aí é interessante. Porque nós podemos agradar alguém e estamos pecando. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Não é em tudo que nós devemos agradar, mas só naquilo que serve para a edificação. Amém? Amém? Preste atenção. Eu não devo agradar em tudo. Amém? Mas somente naquilo que edifica e nunca aquilo que destrói. Amém? Eu quero edificar, não quero derrubar o prédio. Eu quero edificar meu irmão, não quero derrubar ele. Então eu devo agradar naquilo que edifica, que leva ele à santidade, que leva ele à vida. Amém? E nunca o que leva ele ou eu a pecar. Amém? Porque nesse ponto, se eu agradar ele para a destruição, eu vou estar pecando. Quer um exemplo? Abre lá em 1 Samuel. Amém? 1 Samuel. É um exemplo de querer agradar, e ao agradar eu estarei pecando contra Deus. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 13. Está falando aqui de Saul. Saul recebeu uma ordem do Senhor. Vá, destrua totalmente aqueles amalequitas. Amém? Não deixe nada, nem rebanho, nem homens, nem mulheres, nem crianças. Destrua, risca do mapa. Amém?
Essa era a ordem de Deus para Saul. Agora veja no verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Saul chegou para Samuel e falou: eu executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Já foi pego na mentira, né? Amém? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ou seja, ele não fez a vontade de Deus, não é? Deus mandou destruir tudo. Mas foi assim, o povo foi junto com Saul para destruir. Mas chegou lá, o povo chegou e falou para Saul: mas a gente vai destruir essas ovelhas tão bonitas? Esses bois tão bonitos? Aí, é como diz aquele ditado do mundo, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Não, pega, a gente vai usar eles. Vai ia usar para sacrificar o Senhor, nada. Eles iam pegar para eles. Um ou outro, talvez eles usassem, mas eles estavam preocupados com o material. E Saul, para agradar. E o rei? Saul estava pensando lá na frente. Para que eu vou matar esse rei? Talvez ele se torne aliado meu lá na frente. Ele se agradou a si mesmo e ele quis agradar o povo. Para edificação, não, para a destruição. Amém? O texto continua. 16, então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então, irmãos, se o meu irmão, para agradar a ele, eu levo ele a pecar contra Deus, eu estarei pecando contra o Senhor. Amém? Não é nesse ponto. Uma coisa é certa, irmãos, eu tenho que tomar cuidado por falar isso. Amém? Mas uma coisa é certa: como cristão verdadeiro, você nunca vai agradar a todos. Por quê, pastor? Porque nossa vida não é para agradar, nós não estamos preocupados em agradar a todos. Amém? A palavra agradar aí não é que eu estou me preocupando em agradar a todos. Eu devo agradar o meu irmão para a edificação. Amém? Porque se eu tentar, ou se nós tentarmos agradar a todos, em todas as circunstâncias, nós vamos o quê? Não há como agradar a Deus e a pecadores ao mesmo tempo. Não há. Se a pessoa está no pecado, eu devo repreendê-la, exortá-la, não agradá-la. Não há como agradar a Deus e a pecadores ao mesmo tempo. Da mesma maneira que não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Um parênteses tem que ser colocado aqui. Há uma frase muito comum no mundo, né? As pessoas falam bem assim: Jesus Cristo não conseguiu, né? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Aí, hoje eu estou cheio quem disse, cara pálida, né? Como diz o pessoal aí, que Jesus Cristo veio agradar alguém. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele veio agradar ao Pai. E o cristão que segue a Cristo, nós também viemos para agradar e vivemos para agradar a Deus. O parênteses é: eu vou agradar o meu irmão para a edificação. É isso. Amém? Nós não vivemos para receber os aplausos do mundo, como Jesus também não viveu. Jesus não estava preocupado em agradar ninguém, a não ser ao Pai, a Deus Pai, ao Pai Celestial, e assim é que devemos também viver a nossa vida. O princípio do amor ao próximo, irmãos, é amar a Deus primeiro. Se eu não amo a Deus, e como eu amo a Deus? Cumprindo a vontade dele. Tu me chamas Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus fala isso. Amém? Então, o princípio do amor ao próximo é amar a Deus primeiro e nunca o contrário.
Ah, não, eu amo o meu próximo, então eu vou pecar contra Deus porque eu amo aquela pessoa. Vou esquecer da lei de Deus para fazer algo que aquela pessoa precisa. Não, eu amo a Deus primeiro e depois eu amo o meu próximo. Mateus capítulo 22, texto famoso, mas essa é a verdade. Porque amor sem lei, ou seja, amor sem Deus, sem a vontade de Deus, é apenas enchimento de ego, vaidade. Não é amor verdadeiro. Primeiro eu amo a Deus, para depois amar o meu próximo. Mateus 22, versículo de número 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, ou seja, um depende do outro. Se eu não amo a Deus, não há como eu amar o próximo. É isso que Jesus está ensinando. Amém? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não há como eu amar o próximo se eu não amar a Deus primeiro. Podemos ir mais longe. Não há como eu amar a Deus se Deus não me amar primeiro. E não tem como eu amar o próximo se eu não amar a Deus. Aleluia. Irmãos, é esse morrer para mim mesmo. É nesse morrer para mim mesmo que eu edifico. Ajudo o meu irmão na santificação para a vida. Amém? É nesse morrer para mim mesmo, amém, que eu edifico, ajudo o meu irmão na santificação para a vida eterna. Só uma maneira, irmãos, para agradar a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Você quer agradar a Deus e ao homem ao mesmo tempo? Só se for para levar o homem à edificação. Aí sim. Amém? Ao que agrada ao Deus vivo. Só uma maneira de agradar a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Quando eu falo homem, não estou falando do homem natural, estou falando do homem salvo. Só uma maneira de agradar a Deus e meu irmão na fé. Quando eu levo o meu irmão na fé à edificação, aí sim eu agrado ao Deus vivo. O verso de número 3, volte lá, Romanos 15, 3, fala bem assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Paulo aqui está fazendo uma referência ao Salmo 69, 9. Mas tem um outro apóstolo que também faz essa referência. Amém? Está lá no Evangelho de João. Convido você a abrir no capítulo de número 2. Amém? Ele faz essa referência. Mas João aqui faz uma referência em cima do que Jesus fez. Amém? O que Jesus fez? João capítulo 2, amém? Versículo de número 13. Jesus purificou o templo. Amém? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, ou seja, um chicote, né? Um cinto de cordas, expulsou todos do templo, bateu em todo mundo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito. Aí ele vai citar exatamente o Salmo 69, 9. O zelo da tua casa me consumirá. Aí Paulo acrescenta, né? As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre, ou seja, eles estavam ultrajando a casa de Deus. E ninguém fazia nada. Ao contrário, todo mundo gostava daquele mercado que estava ali. Os líderes religiosos estavam se aproveitando de todo aquele comércio dentro da casa de Deus. Jesus vai e expulsa todo mundo, porque ele tinha zelo por Deus e pela sua casa. Então as injúrias, todo mundo
né? Os poderosos vieram e injuriaram Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse que faz isso? Vamos matá-lo. A injúria dos que te difamavam, desonravam Deus, que te caíram sobre mim. Jesus tomou sobre ele as injúrias daqueles que ultrajavam a Deus Pai. Preste atenção, irmãos. Por que Paulo leva a esse ponto? Por que Paulo cita isso? Amém? Essa passagem que João cita lá também no seu evangelho. Para fazer uma diferenciação entre o que é o que Cristo fez e o que é exigido de nós. Na profundidade do que Jesus Cristo fez e no que é exigido de mim. Há uma grande diferença. O que Cristo fez é muito mais profundo, é muito maior do que eu ou do que é exigido de mim. Amém? Nunca devemos, irmãos, achar que vamos nos igualar a Cristo. Nunca conseguiremos. Ou nos comparar com Cristo e com o que ele fez. Amém? Não há como. Por isso que nós não podemos falar, nós vamos viver o Evangelho. Ninguém vive o Evangelho é a história de Cristo, é o que ele fez, eu não consigo fazer o que ele fez. Mas sempre vamos nos associar com ele. Então eu não vou me igualar, não vou conseguir fazer o que ele fez, mas eu vou me associar com Cristo, com ele e com o que ele fez. Bem, esse é o ensinamento. Eu não vou morrer para mim mesmo, para salvar de maneira redentiva o meu irmão mais fraco. Não é isso que é exigido de nós. Aí eu vou morrer para mim mesmo, como Cristo morreu, para, de maneira redentiva, salvar o meu irmão. Não, eu vou morrer para mim mesmo, para a edificação dele, para a vida eterna. Mas não que eu vou morrer para que ele seja salvo. Porque isso Cristo já fez tanto por mim como por ele. Cristo é que morreu para que eu tenha vida eterna, eu e meu irmão. De mim não é exigido isso. De mim é exigido eu morrer para mim mesmo, para a edificação do irmão, para que ele possa crescer em santidade, eu e ele juntos. Jesus levou a culpa e os pecados de toda a igreja, de todos os eleitos. A mim é exigido levar a fraqueza do meu irmão. A diferença é gritante. Amém? Eu não consigo levar o pecado de ninguém. Amém? Jesus já levou a culpa e o pecado de toda a igreja. Ele recebeu a ira de Deus Pai na cruz do Calvário. Eu não vou receber a ira de Deus Pai, porque Cristo já fez isso por mim. Mas eu devo, em me comparar a Cristo, no levar a fraqueza, suportar as fraquezas do meu irmão. Jesus Cristo, irmãos, não agradou a si mesmo. Antes disse, abre lá em João 5,30. Jesus não quis se agradar a si mesmo. Antes fez toda a vontade do Pai, como já dissemos. João, capítulo de número 5, versículo de número 30. Olha que coisa linda Jesus fala. Que coisa maravilhosa. 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João capítulo 4, 34. João 4, 34, Jesus fala bem assim. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que coisa linda, irmãos. O negar a si mesmo de nosso Senhor é o argumento mais poderoso contra a soberba, contra a vaidade e orgulho dentro da igreja. Quando você vê soberba, vaidade, orgulho, irmão se achando melhor do que o outro, leva as pessoas para esse texto aqui. Lembra, Jesus não se agradou a si mesmo. Ele fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai, aleluia, é que eu suporte o meu irmão, aleluia, mais fraco. Que eu o acolha. O que o profeta Isaías fala do nosso Senhor, irmãos? Que coisa linda é a obra de Cristo. Não há como comparar. Veja Isaías 53:3, texto famoso.
Veja o que o profeta fala do nosso Senhor. Falando de Jesus, ele fala bem assim, 53, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, já viu uma pessoa desonrada? Já viu uma pessoa sendo injustiçada no seu emprego, no meio da sociedade? Todas essas pessoas não se comparam a Cristo. Porque todas essas pessoas que foram menosprezadas, seja no seu emprego, seja na escola, seja no meio da sociedade, eles buscaram honra, só que não conseguiram e foram menosprezados. Cristo não buscou honra nenhuma. Ele não veio para ser honrado, ele veio para servir. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele suportou as debilidades dos apóstolos que queriam ser um maior do que o outro. Ele ensinou, ele se entregou, ele se doou e nada quis para si. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. A ponto de, quando eles olharam para Cristo na cruz, não tinha nada. Quem é esse? Não é ninguém. A não ser os eleitos conseguiram ver beleza em Cristo na cruz do Calvário, até os dias de hoje. Mas o mundo olha para Cristo como um fracassado. Há um homem à frente do seu tempo, que pena, ele morreu na cruz. Ele acabou não fazendo nada. É isso que o mundo pensa de Jesus. Mas os eleitos olham para a cruz e veem, aleluia, aquele que não fez a vontade dele em nada, por amor dos eleitos do Pai. Aleluia, que se despiu de toda a honra, de todo orgulho, somente para fazer a vontade do Pai, a ponto de eles olharem, de nós olharmos para ele e não vermos nada que tivesse beleza, nada que tivesse proveito. Naturalmente não há proveito para o homem natural em Cristo, somente para aqueles que Deus leva até ele por graça soberana. Abre lá em Hebreus capítulo de número 4. Aleluia. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Olha aí, ele se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia, esse é o nosso Senhor. Aleluia, ele se compadece das nossas fraquezas. Como é que nós não vamos nos compadecer das fraquezas do nosso irmão? Quando Cristo se compadece das nossas fraquezas, o texto aqui, irmão, está falando das nossas falhas. Isso não é exigido de nós. Em relação ao pecado do nosso irmão, nós devemos corrigir e exortar. Cristo também corrige e exorta. Mas ele morreu na cruz e suporta os nossos pecados que ainda cometemos. Como é que nós não vamos suportar as fraquezas do meu irmão que não são pecado? E menosprezá-lo por bobeiras de comida, bebida, se Cristo nos suporta nos nossos pecados que ainda cometemos? Ele é muito maior. Seguimos o exemplo do Senhor. Aleluia. Devemos seguir o exemplo do Senhor. Verso 4. Romanos 4, volte lá. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Que coisa linda, irmãos. O versículo está dividido maravilhosamente pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Como ele está dividido? A fim. O texto fala a fim. O ensino da Escritura tem um objetivo claro, irmãos. Ou seja, o ensino de Deus me leva ao poço, amém? E também mata a minha sede, pois a água é boa, a água do poço é boa. Então, veja só. Pois tudo que outrora foi escrito para o meu ensino foi escrito. Então, eu prego a palavra porque foi escrita para o ensino do povo de Deus. Mas tem um objetivo, o afim. A fim de quê? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então, o ensino, a teologia me levou até o poço. E aí, como é que eu vou pegar a água?
Está lá a corda e o balde. Qual é a corda? A paciência. E o balde? A consolação. Então eu chego até a água, que é a esperança. Aleluia! A água é a esperança, a vida eterna. A viva esperança que todo cristão tem. Amém? Todo cristão tem a viva esperança, a vida eterna de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Temos a vida eterna, a esperança. Mas preste atenção, irmãos. Paulo cita antes o quê? A paciência e a consolação. Amém? Preste atenção. Nós temos uma viva esperança. Nós sabemos que esse mundo passa, que o nosso regozijo não está aqui. Preste atenção. Todo cristão passará por quê? Por sofrimentos e angústias nessa vida. Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo de Jesus. Então, onde eu devo buscar paciência e consolação para enfrentar as angústias e os sofrimentos? A realidade é essa, irmão, não tem como fugir. Todo cristão passará por sofrimentos e angústias nessa vida. Quem falar que cristão é só vitória, está mentindo. Agora, se eu vou passar por isso, onde eu devo buscar paciência e consolação para enfrentar estas angústias e sofrimentos? Em um psicólogo? Não. Nas Escrituras Sagradas. É nas Escrituras Sagradas que eu encontro paciência e consolação para suportar as angústias e sofrimentos dessa vida. Abre lá em Isaías 40. Olha que coisa linda, irmãos. O profeta Isaías fala. Aleluia. Isaías 40. Que coisa maravilhosa. Isaías 40, versículo de número 1. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor. Isso aqui é muito forte, irmão. Recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Paulo fala bem assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Anunciai ao povo meu que está no pecado, que eu os perdoo. Consolai-vos, consolai-vos. Eles não estão perdidos, eu me lembrei deles, eles são meus. Então eu vou encher eles de graça aonde abundou o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Já está perdoado. Em Cristo, no meu Filho, já está perdoado. O Senhor vem. Aleluia! O Senhor já veio e vai voltar. Já está perdoado. Paciência e consolação, irmãos, é o que recebemos da parte de Deus no anúncio do Evangelho. Paciência e consolação é o que recebemos da parte de Deus no anúncio do Evangelho. Mas não somente para mim em particular, mas para todos os meus irmãos. Pois onde eu tenho paciência e consolo na tribulação, amém? Eu posso exercer e ter paciência e consolar o meu irmão fraco e muitas vezes abatido. Não é somente para mim, é para todos. Porque na onde eu tenho, no meu sofrimento, na minha angústia, eu tenho paciência vindo da parte de Deus através das Escrituras, das promessas que Ele tem para mim, consolo nas Escrituras que Ele tem para mim, amém? O anúncio do Evangelho me consola, traz paciência. Eu posso, aleluia, consolar, ter paciência com o meu irmão mais fraco que está abatido. Versículo de número 5 e versículo de número 6. Vamos ler. Romanos 15, 5 e 6. Olha que coisa linda. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há duas exortações aqui. Paulo aqui ora. Então Paulo aqui é como se ele estivesse fazendo ele está escrevendo a carta e aqui ele começa a orar. Ele exigiu, acolher os irmãos, se associa a Cristo,
Cristo tomou toda a injúria, né, da desonra que faziam ao Pai, e as injúrias vieram sobre ele, e ele tomou toda aquela injúria, ele foi desonrado por amor ao Pai, se associa a Cristo, acolhendo o seu irmão, amém, na fé, amém? Então Paulo aqui começa a fazer uma oração, amém? Ele ora a Deus. É interessante, parece que não é, mas Paulo está orando, ele está pedindo a Deus algo. Paulo pede o quê? Que conceda a eles, ou a nós nos dias de hoje, o que o próprio Deus ensinou a Paulo a exigir dos seus filhos. O que foi exigido de nós? Tem o quê? Paciência, consolação, acolher o seu irmão. Então Paulo fala bem assim, e ora a Deus por essas coisas. Amém? O Deus da paciência e da consolação vos conceda. Amém? Então ele exigiu algo da igreja e agora ele ora que Deus possa conceder a vocês o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Que coisa linda. É na palavra, na escritura, que nós encontramos paciência, consolação e esperança, como já falamos. Mas Paulo não quer apenas ensinar, ele também ora. É na escritura, é na pregação individual e na pregação coletiva, na ministração do evangelho, na comunidade cristã. Mas Paulo não apenas ensina, ele ora pelo povo. Pois ensino e oração são faces da mesma moeda, irmão. Não adianta eu pregar aqui, se Deus não tratar particularmente no coração de cada um dos irmãos. Não adianta. Amém? Por isso, toda pregação deve vir, antes da pregação, uma oração. Né? O pregador, o ministro do evangelho, deve orar durante a semana para que aquela palavra possa edificar realmente, falar ao coração, que Deus possa falar ao coração do seu povo, porque senão de nada adianta, se Deus não tratar do nosso coração, não adianta. Quando Deus soberanamente e amorosamente trata com o coração de cada filho seu, no meio da igreja, aí sim temos concordância na adoração e na glória devida ao nome dele. Então, quando Deus trata, é pregada a verdade, a teologia, o ensino é pregado. E quando Deus trabalha no coração de cada um, por isso nós oramos, Deus trabalha, fala com o teu povo. Aí sim, somente assim, temos concordância, o mesmo coração na adoração e na glória devida ao nome dele. Irmãos, quanto mais paciência e consolação recebemos de Deus, nosso Pai, mais disposição nós teremos para acolher e cuidar de nossos irmãos na fé. A falta de paciência, irmãos, e eu já vi muito isso, inclusive aqui na igreja. A falta de paciência com meu irmão é um grande problema dentro da igreja. Grande problema. Eu não tenho paciência com esse irmão. Esse irmão não prega. Chama ele lá na frente, ele não quer pregar. Calma, irmão, tenha paciência. Por que eu tenho que ter paciência? Olha como Deus te trata. Olhe para você, irmãos. Você é perfeito? Está entendendo, irmão? Quem é perfeito? Ninguém. Quantas lutas, quantos fracassos, quantas vezes pecamos contra Deus, por palavras, por pensamentos e até por atos. E o que está sobre nós, irmãos? Jesus nos lançou fora? A ira de Deus está sobre nós? Não, antes a ira de Deus já caiu sobre o Filho dele. Sobre nós está o quê? A paciência de Deus. Ele não lança fora os que vêm até ele. Então como é que eu não vou ter paciência com o irmão fraco? Deus não está querendo que eu acolha o pecado do meu irmão. Ao contrário, Deus só quer mesmo que eu acolha o meu irmão fraco. Deus não quer que eu acolha o pecado, incentive o pecado e feche os olhos para o pecado do meu irmão. Apenas a fraqueza, suporte a fraqueza do seu irmão. Porque Deus suporta o nosso pecado e tem paciência com nós. Como é que nós não vamos ter paciência com aquele irmão? Porque eu desprezo e me iro contra o meu irmão mais fraco.
quando o que vem do Senhor para mim, para você, é paciência e consolo. Amém? Aleluia, irmãos, é algo para a gente meditar. Ah, eu estou perdendo a paciência com aquele irmão, mas ele está pecando contra você? Não. Mas o que ele está fazendo de errado? Não, mas eu estou ensinando a ele que não tem nada demais beber refrigerante, mas ele está lá. Mas por que você está sem paciência? Tenha paciência com o irmão. Ah, mas aquele irmão, ele não quer orar lá na frente, tem vergonha. Ele tem que orar, ele tem que ir lá. Mas por que você não tem paciência com seu irmão? Isso é pecado? Você já perguntou? Você sabe se ele ora em casa? Porque o importante mesmo é orar em casa. Amém? Se ele falar para você que não ora em casa, aí exorte a ele, que ele está em pecado. Mas qual é o problema dele não orar lá na frente? Amém? Isso é algum pecado? Então, irmãos, isso é a maravilha do Evangelho. Mas o texto diz bem assim, não é? No versículo de número 5, que Deus, Pai, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Qual é o padrão? Cristo. Quem é o centro? Cristo. E o que Cristo era? Ele era severo contra o pecado. E é isso que nós fazemos. E tinha paciência e consolava aqueles. No seu ministério humano, né? As pessoas gostam de falar o ministério humano de Cristo, né? O Evangelho, na sua caminhada, na sua história, no Evangelho, Cristo era severo contra o pecado. Amém? E tinha paciência e consolava aqueles que pela fraqueza praticavam aquilo que para nada serve, mas não é pecado. Então é segundo Cristo. Ele é o meu padrão. Ele é o centro. Amém? Eu vou fazer aquilo que ele fez. O texto ainda diz, já estou indo para o fim. Olha que coisa linda. Versículo de número 6. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que os irmãos que estão ouvindo o áudio não ouviram a pregação inicial. Mas se os irmãos quiserem abrir, é só abrir lá em Apocalipse 17, 13. Lá diz o quê? Que os poderosos da terra, amém? Com um só o quê? Um só pensamento, entregaram toda a sua autoridade à besta. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é o contrário, né? Em uma só voz, em um só coração. Amém? Né? Para que concordemente, ou seja, com o mesmo coração, amém? Que Deus nos deu, paciência e consolação, nós possamos concordemente a uma voz glorificar a Deus. Quando estamos todos com o mesmo coração, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de fazer a vontade de Deus, aí sim, a uma voz concordante, nós iremos glorificar a Deus Pai, o Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é como a diferença é como assim, você pega, por exemplo, a Torre de Babel. Deus falou assim, espalhe-se, multiplique-se. O que a Torre de Babel significa? Pecado. Eles, de maneira unânime, falaram, vamos pecar contra Deus. Ao invés de se espalhar, vamos nos ajuntar e vamos construir uma torre, porque esse Deus aí falou o quê? Falou que nunca mais vai inundar a terra com o dilúvio. Mas nós não acreditamos nele. Não vamos nos espalhar, vamos nos ajuntar e construir uma torre que alcance os céus, porque quando ele inundar tudo de novo, nós estaremos protegidos lá no céu. Um pensamento contrário à vontade de Deus. Quando eles fizeram isso, o que Deus fez? Mudou toda a linguagem deles e eles foram desbaratinados. Tiveram que obedecer o quê? Como se nós podemos dizer, na marra, porque não tinham mais como trabalhar na torre e se espalharam pelo mundo. Deus os castigou. Mas por que Deus os castigou? Porque eles estavam afrontando a Deus. Ó igreja,
Igreja do Senhor, essa pequena igreja aqui, tem o mesmo pensamento uns com os outros. Que pensamento, pastor? De fazer a vontade de Deus. Porque quando todo mundo estiver com o mesmo pensamento, orando um pelos outros para que Deus conceda paciência e consolo, segundo Cristo, aí Deus vai nos unir e vai nos abençoar. Diferente da Torre de Babel, que ele confundia as linguagens, na igreja ele vai unir em uma só voz, uma voz que glorifica o Senhor. Quando a igreja se dispõe a fazer a vontade de Deus, toda a igreja, acolhendo e suportando, aí vamos para o texto aqui. O que o texto está ensinando? Acolhe o irmão mais fraco. Acolhendo e suportando os mais fracos. Deus nos une com uma única voz de agradecimento pela humildade e amor no seio da igreja. Os irmãos que vão ouvir esse áudio e que não conhecem a história da igreja, não vão saber do que eu estou falando. Mas a igreja aqui, essa pequena comunidade, sabe muito bem quantas vezes aqui nós fomos ludibriados pela nossa própria arrogância. E em coisas pequenas houve dissolução da igreja e a igreja muitas vezes se dividiu. Que isso nunca mais venha acontecer. Que nós possamos, aleluia, simplesmente querer fazer a vontade de Deus, em acolher os mais fracos. Pecado nós não vamos aceitar, heresia nós não vamos aceitar, devemos combater segundo a reta justiça. Mas em coisas menores, devemos acolher, suportar, porque se fizermos isso, esse desejo do Pai, Deus então vai nos unir cada vez mais e em uma única voz glorificaremos a Ele.